história, muitos e muitos homens repetem estas mesmas perguntas, como fez Jó e fez os outros. E essa é a própria razão da existência da religião. Essa é a própria razão da religião ser tão universalmente comum para a humanidade, porque a religião reflete as tentativas do homem de responder estas perguntas. Na mensagem anterior, observei que os homens não podem escapar dos seus sentimentos de culpa. Não só não podem escapar, porque eles não conseguem viver sem fazer o que é errado. Por isso que eles têm essa sensação, eles não conseguem se livrar desse sentimento. Por isso que cada vez mais, e dia a dia, e nós vemos isso sempre, há um sentimento de perdição, de solidão, de vazio, de falta de sentido na vida do homem. E isso não é de hoje, mas é refletido, irmãos queridos, na literatura, nos restos arqueológicos, em todas as civilizações. O homem teme a morte, o homem teme a existência, o homem ele não sabe o que vai acontecer além da sepultura. Alguns querem fugir de uma punição divina, alguns querem dizer que não existe nada além daqui, porque é mais fácil para eu fugir de uma realidade de ter que me encontrar com Deus. Quase toda a religião é uma resposta a esses temores e busca oferecer uma maneira de atingir e satisfazer a divindade. Mas todas as religiões, todas, exceto o cristianismo bíblico, estão centradas em obras feitas pelo homem. E é por essa razão que nenhum deles pode ter sucesso diante da pessoa de Deus. As Escrituras deixam claro que, de fato, há um caminho para Deus. Existe um caminho para Deus. Mas que esse caminho não se baseia em nada que os homens possam fazer para alcançá-lo ou ter algum mérito. Na verdade, irmãos, nós ouvimos uma frase muito comum: todos os caminhos levam a Deus. E eu não vou discordar dessa frase. Todos os caminhos levam a Deus. É sério. Só que só um leva ao Deus Salvador. Os outros levam ao Deus Juiz. Mas de alguma maneira, os caminhos vão te levar ao encontro com o Eterno. Não tem como. É inevitável. Mas só um te leva ao Senhor como o seu Salvador. Porque todos os homens um dia hão de dar conta diante de Deus. Todos. Todos. A questão é: você vai encontrar Deus como o seu juiz? Ou vai encontrar Deus como o seu Salvador, como o seu Senhor? O homem pode estar bem com Deus, mas não em seus próprios termos ou em seu próprio poder. E é a esse respeito básico que o cristianismo bíblico é diferente de qualquer outra religião. O caminho para a salvação que nós estamos falando, há duas religiões no mundo. Não existem 3, 4, 10 religiões, só existem duas, irmãos. Ou a religião das obras humanas, ou a religião das obras divinas. Ou é o homem quem faz, ou é Deus quem faz. Ou é o homem que se salva, ou é Deus quem salva. Todos os homens são igualmente incapazes de chegar a Deus por seu próprio poder. Os homens só podem ser salvos pela provisão da graça de Deus. Desde que Adão e Eva caíram, responderam em fé à oferta da graça de Deus, sempre foi o único meio de salvação. O único meio de proporcionar um relacionamento correto com Deus. O homem não pode ser salvo nem pela própria lei que foi dada pelo próprio Deus. Ela não salva o homem. Essa lei nunca foi
sob qualquer aspecto ou qualquer dispensação, um meio de salvação. Seu objetivo era mostrar como é impossível para o homem se medir pelos padrões de Deus e alcançar Deus pelo esforço humano. Os padrões morais, cerimoniais, prescritos na aliança mosaica, nunca tiveram a intenção e nunca foram capazes de salvar. Um desejo sincero de obedecer à lei e a devida observância dos rituais eram agradáveis a Deus, mas apenas se essas observâncias refletissem a fé nele. Senão era apenas tempo perdido. E um dos principais e repetidos temas do livro de Romanos é justiça. É isso na mensagem anterior, quero repetir isso. A raiz grega comum por trás de justiça, justificação e suas diversas formas de verbos e adjetivos é encontrado mais de 70 vezes no livro de Romanos. E a presente passagem que nós estamos estudando é um dos muitos da epístola que incidem sobre a justiça de Deus, pelo qual toda a justiça é medida. A única justiça que o homem possui ou alcança dentro de si, na verdade, é a injustiça. Porque esse é o caráter e a essência da natureza caída. Isaías, ele vai dizer que os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia. E ele está se referindo a um pano menstrual, quando ele fala trapo de imundícia. Veja qual é o nível das nossas justiças diante de Deus. A luz da justiça só vem de cima. Zacarias, o pai de João Batista, profetizou de Jesus que ele seria, graças à profunda misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir nossos pés pelos caminhos da paz. Lucas 1, 78 e 79. O piedoso Simeão segurou o menino Jesus em seus braços e declarou: meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste na presença de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. João descreve o Senhor Jesus Cristo como a luz verdadeira vinda ao mundo que ilumina todo homem. Jesus Cristo era Deus encarnado, trazendo o seu próprio eu, a luz da salvação para o mundo. No grego antigo, irmãos, os poetas romanos adoravam escrever tragédias excessivamente dramáticas, em que o herói ou a heroína era resgatado de situações impossíveis pela intervenção de uma última hora de um Deus. No entanto, o mais respeitável entre eles optou por não trazer um Deus para o palco, a menos que o problema fosse que ele merecia um Deus para resolver. Interessante como as tragédias humanas querem tirar o poder de Deus e colocar o homem como o seu verdadeiro salvador. A tragédia humana suprema, irmãos, é o pecado do homem. Só o verdadeiro Deus pode resolver. Somente um Deus perfeitamente justo pode fornecer a justiça que os homens precisam ter para ser aceitável a Ele. A justiça de Deus é diferente de todos os outros tipos de justiça e de muitas maneiras. Caminhando para essa parte inicial, na introdução, vamos, mas relaxa. Eu já estou com o sermão bem divididinho, está tudo certo. Não se preocupe. Muitas maneiras. Primeiro de tudo, a justiça de Deus ela é diferente por causa da sua origem, porque ela é do próprio Deus. Isaías 45:8 diz que os céus gotejam do alto e as nuvens chovam justiça, que a terra se abre e produza salvação, e juntamente com ela brote a justiça. A justiça. Eu, o Senhor, a criei. Em segundo lugar, a justiça de Deus é diferente em essência. É uma justiça global que atende tanto o preceito e a pena da lei de Deus,
sobre a qual todos os homens são julgados. O preceito da lei de Deus é o perfeito cumprimento da mesma. Em outras palavras, a perfeição sem pecado. Quem é que pode? Ninguém. Só que quando Jesus Cristo, o homem, veio, ele cumpriu isso. Ele manteve todas as exigências da lei de Deus sem se desviar de nada. Suportou todas as tentações a que o homem está sujeito e completamente sem pecado. Mas para cumprir a pena, então veja, temos aqui um Senhor, Jesus Cristo, que cumpriu tudo sem nunca pecar, perfeito. Então ele cumpriu um lado daquilo que a lei exigia, mas para cumprir a pena da lei, porque ele cumpriu as exigências, mas ele tinha que cumprir a pena. Mas para alguém ser penalizado, precisava ter pecado. A pena era para a humanidade pecadora. Então o que Deus fez? Deus fez aquele que não conheceu o pecado, pecado por nós, para que nos tornássemos justiça de Deus. Ele levou os nossos pecados em seu corpo na cruz, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Falei aqui, acho que no domingo da Páscoa, que os filmes não podem retratar a dor física que Jesus sofreu na cruz, mas nenhum filme, nenhuma peça, nenhuma palavra pode retratar a dor espiritual que Cristo teve ao levar o peso dos pecados. Ele nunca experimentou o pecado, mas ele carregou os pecados de todos os filhos de Deus na cruz. Não dá para mensurar o que isso pode significar. Nós conhecemos o pecado, nós nascemos do pecado. Na verdade, nós não sabemos o que é viver uma vida de perfeita santidade. Jesus era o santo perfeito, sem nenhum erro, e ele carrega os pecados. Não dá para imaginar o tamanho desta dor. Terceiro lugar, a justiça de Deus é única em sua duração. Sua justiça é justiça eterna, existente desde a eternidade para a eternidade, como no Salmo que o Jackson falou hoje pela manhã: de eternidade a eternidade tu és Deus. A justiça de Deus é de eternidade a eternidade, a graça de Deus é de eternidade a eternidade. Ele é Deus por toda a eternidade e todos os seus benefícios e graça estão por toda a eternidade. Então a sua justiça é eterna. Em toda a Escritura, você pode encontrar isso nos Salmos e em tantos livros, refere-se à justiça de Deus como uma justiça eterna. Portanto, a pessoa que recebe a justiça de Deus, recebe a justiça eterna. Na Ilíada de Homero, o grande guerreiro troiano Heitor estava se preparando para as lutas com Aquiles e os gregos invasores. E quando ele estava prestes a sair da sua casa, Heitor queria segurar seu filho Astianax em seus braços para lhe dizer adeus, o que acabou sendo a última vez. Mas Heitor assustou a criança por causa do capacete da sua armadura. Não Heitor vivo, mas com o capacete da sua armadura. E a criança então chorando se encolheu no colo de sua mãe. Então o pai, rindo alto, tirou o capacete de bronze e segurou a criança em seus braços. E então a criança descobriu o pai de amor por trás daquela armadura. Isso é semelhante ao que o Paulo faz em sua carta aos Romanos, começando com 3:21. Depois de ter mostrado um Deus juiz e executor, como se fosse ele agora mesmo mostra esse Deus sendo um Deus de amor, que estende seus braços para os homens pecadores, na esperança que nós temos de que alguns desses homens virão a serem salvos. Até aqui nós temos visto, desde o capítulo 1:19 até o capítulo 3:20, nós vemos um retrato de quem é o homem e de como é o Deus juiz diante desse homem. Mas agora, numa virada maravilhosa, nós vemos Paulo falando da justiça de Deus.
É como usando essa ilustração, é como se ele tirasse esse capacete da sua armadura e mostrasse sua face de amor, a face de um pai que ama o seu filho. E em Romanos 3, 21 a 25a, Paulo dá 7 elementos, dos quais eu não vou falar todos esta noite. Vou destacar 2 esta noite apenas, e os outros na próxima semana. Por isso eu disse que estava tudo divididinho. Está tudo em paz aqui na mensagem. Então Paulo dá 7 elementos dessa justiça de Deus para aqueles que confiam em seu Filho Jesus Cristo. Eu quero citá-las primeiro. A justiça é além do legalismo, ela é construída sobre a revelação, ela é adquirida pela fé, é para todos os que creem, é dada livremente através da graça, é realizada pela redenção e é paga pelo sacrifício expiatório. Então vamos começar olhando que essa justiça de Deus, ela é além do legalismo. Versículo 21 começa com uma palavra maravilhosa. Acho que o Antônio Neto citou também isso aqui nas suas pregações. O Leandro falou isso na outra conferência. Todos os pregadores que leem a Bíblia e vão pregar, e quando encontram mas, normalmente a gente fica feliz. Ele começa então com mas, que é uma conjunção adversativa, indicando um contraste, e nesse caso um contraste maravilhoso e admirável entre a depravação humana, a incapacidade de agradar o próprio Deus, e o amor gracioso, salvador do nosso Senhor. Então, como eu disse, exceto dos versículos de 1 a 18, a epístola só retratou a imagem da maldade humana, da desesperança longe de Deus. Na breve introdução de 1 a 18, Paulo já tinha dado um vislumbre de luz do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus é revelada de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Mas depois de mostrar toda a humanidade pecadora, judeus e gentios, lado a lado, nesse escuro e aparentemente inevitável ira de Deus, Paulo abre a janela da graça divina, que permite a entrada da luz gloriosa da salvação, através da justiça que o próprio Deus providenciou. É como se estivéssemos num calabouço escuro, sem encontrar nada, tateando ali dentro, e de repente uma janela se abre e entra a luz, que é a luz da graça divina, que Paulo agora vai mostrar. Primeiro de tudo, então, Paulo diz: Mas a justiça que Deus concede aos crentes é sem lei. A palavra aqui, nomos, lei, é usada no Novo Testamento em vários sentidos. Às vezes num sentido negativo, quando ela se refere ao legalismo estrito, a autoconfiança dependente em esforços próprios para executar o nível de moralidade divina. Às vezes refere-se aos mandamentos, rituais, cerimoniais prescritos por Deus na antiga aliança por meio de Moisés. Às vezes ela se refere simplesmente aos padrões divinos em geral. Às vezes se refere a todo o corpo da Escritura que Deus tinha relevado antes dos tempos de Cristo, ou seja, o Antigo Testamento. Às vezes é sinônimo de um princípio geral ou uma regra. Ou seja, quando a gente interpreta o Novo Testamento, nós temos que procurar o significado específico da palavra dentro do próprio contexto. E ao analisar o contexto de Romanos, e do que Paulo tem falado até agora, falando de que o homem está buscando sua própria justiça através dos seus próprios atos, dentro desse contexto, creio que o texto está colocando lei no sentido de legalismo. Ou seja, a tentativa dos homens se tornarem aceitáveis diante de Deus por meio dos seus esforços humanos. Esse ponto aqui, mesmo que possamos acrescentar algumas coisas, ele dá sentido para entender o que quer dizer lei. Ele está declarando que a justiça que Deus dá aos crentes é inteiramente
além de qualquer obediência a qualquer lei que o homem possa produzir para si mesmo. E na verdade, pode-se acrescentar na mentalidade de Paulo que mesmo a lei revelada por Deus é desnecessária para a salvação. Não é necessário a lei para que seja salvo. Até porque a lei vai mostrar que eu sou pecador e não me dá uma opção de salvação. Então a justiça de Deus de forma alguma, irmãos, ela é com base na realização humana, em qualquer coisa que o homem possa fazer em seu próprio poder. As escrituras judaicas não ensinavam a salvação pela obediência à lei de Deus, muito menos pela obediência às muitas leis e tradições humanas que tinham sido inventadas pelos rabinos e anciãos durante centenas de anos antes de Cristo. No entanto, a maioria dos membros do judaísmo dos dias de Jesus, dos dias de Paulo, colocaram sua confiança nesses regulamentos feitos pelos homens. Na verdade, a maioria deles tinha mais fé em tradições rabínicas do que na lei divinamente revelada por Deus das Escrituras. Paulo mesmo era o epítome do legalismo judaico, ele era o auge desse legalismo judaico. Ele mesmo fala isso lá em Filipenses. Só para que não fique nenhuma dúvida, deixe-me ler. Filipenses, capítulo 3, Paulo vai dizer o seguinte no verso 4: é verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado ao 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei eu era fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Veja como o próprio Paulo se coloca, mas ele vai dizer que tudo isso não poderia lhe dar a salvação. Não poderia lhe dar a salvação. O espírito de legalismo, irmãos, foi transportado para a igreja por muitos judeus que haviam assumido o nome de Cristo. Eles eram chamados de judaizantes. Eles tentavam adicionar ao evangelho as exigências legalistas do Antigo Testamento, como a circuncisão, a obediência às leis do sábado, entre outros. E Paulo admoestou aos crentes em Colossos: portanto, que ninguém vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Só cuidado, irmãos, deixa eu abrir um parêntese, para não achar que Paulo está liberando qualquer coisa quando ele fala isso. Leia o contexto. Tem um portanto, quando ele fala aqui, então leia o contexto do texto, antes de você falar: não, ninguém pode julgar ninguém pelo que come, pelo que bebe, pelo que faz. Não é isso que Paulo está falando. Tá bom? Paulo só está admoestando os crentes. E aí, se você for olhar lá o contexto de Colossos, havia uma heresia colossense, né? Havia lá um problema onde as pessoas estavam cultuando anjos, achando que guardar dias específicos salvava, trazia graça, todas essas coisas, ou que tinha que ter as leis cerimoniais para comer, para beber. E Paulo está falando: olha, não, isso não existe mais. Você pode comer carne de porco agora. Vamos traduzir aí numa língua, pode comer presunto que não tem problema, tá? Não há pecado nisso, tá? Então, só analisem aí. Só estou citando o texto, não tenho tempo, senão vou ter que pregar Colossenses, aí deixa para uma outra oportunidade, tá bom? E ele lembrou os crentes da Galácia que eles foram justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, uma vez que pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Mais tarde nesta epístola ele escreveu: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá nenhum valor para vocês. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Gálatas 1:2-6. Para os romanos ele declarou: temos por certo que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Mesmo sob a antiga aliança, irmãos, as boas obras com base nas normas de Deus eram inúteis. Quando a salvação estava em causa,
Paulo diz: Davi também fala da bênção sobre o homem a quem Deus atribui justiça, independente das obras da lei. Veja 4:6 aí de Romanos, que ele vai dizer o seguinte: e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras. Davi já tinha essa noção. E então ele começa a citar o Salmo 32, versos 1 e 2. Bem-aventurado aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribuir pecado. Deus tem diante dos homens os padrões de sua justiça, a fim de demonstrar a impossibilidade de mantê-los pelo esforço humano. Por causa dessa incapacidade, a lei suscita ira. Romanos 4:15. Nós vamos chegar ainda nisso, mas só para adiantando, porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. O julgamento de Deus então é sobre o pecado do homem, pois todos os que são da obra da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que permanece em todas as coisas escritas pelo livro da lei para praticá-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Gálatas 3, 10 e 11. Em Efésios, texto que o nosso irmão Gabriel pregou recentemente, Paulo diz: porque pela graça sois salvos, mediante, isso não vem, é dom de Deus, não por obras, não é por obras, para que ninguém se glorie. A glória é toda dele. A glória é toda dele. Outras passagens, irmãos, do Novo Testamento repetem essa mesma verdade do Evangelho básico, que a parte de Deus, a justificação, nunca pode ser alcançada pelo esforço humano. Se a lei de Deus é a lei mosaica dos judeus, ou a lei escrita no coração ou na consciência dos homens, inclusive dos gentios, como Romanos 2, 11 a 15, a obediência a ela nunca pode ser perfeita e, portanto, nunca pode salvar. Essa é uma verdade devastadora para todos os que buscam agradar a Deus pelos seus próprios esforços e pelo seu próprio poder. E é por isso que o Evangelho é tão ofensivo para o homem natural. Porque o Evangelho diz: você não pode, você não consegue, você não vai chegar lá por seus esforços. E os homens tropeçam na simplicidade do Evangelho, porque eu falo: então, irmãos, o que faremos? E a resposta é: crer no Senhor Jesus. Crer no Senhor Jesus. Não há outra resposta. Não é pela lei, não é por obras, não é por algo que eu possa fazer, é algo porque alguém fez por mim na cruz do Calvário. Então Paulo declara que a justiça de Deus, a justiça divina e eterna pela qual os homens podem estar bem diante de Deus, se manifestou. Se manifestou. Ele diz então, nesse texto que nós começamos: mas agora sem lei, a justiça de Deus se manifestou. Como ele irá explicar no verso seguinte, que a justiça se manifestou em Cristo Jesus para todos os que creem. Só que antes disso, ele vai mostrar que essa justiça que se manifestou era uma justiça construída sobre a revelação. Verso 21, parte B. Ele diz: mas agora sem lei a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. Ele ainda vai falar, a partir do próximo verso, que essa justiça que se manifestou é a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Mas para não ficar nenhuma sombra de dúvidas de que Paulo entende que essa é a forma desde o Velho Testamento que Deus age, ele vai falar: essa justiça foi construída com uma base numa revelação, leis e profetas, que é esse nosso segundo ponto. Antes que ele apresente os meios para que os homens recebam a justiça manifestada de Deus,
Paulo declara que ela não só é para além do legalismo, mas ela é também divinamente revelada. Ela teve o testemunho da lei e dos profetas. Essa verdade foi obviamente dirigida principalmente aos judeus, cuja religião estava centrada na lei e nos profetas. Era uma frase muito comum para abranger todo o Antigo Testamento, no tempo de Paulo e para nós também. Em outras palavras, o apóstolo não estava falando sobre um novo tipo de justiça. Paulo não estava trazendo nada novo. Paulo estava falando da justiça divina que é falada desde o Velho Testamento. Não só a lei e os profetas proclamam a perfeita justiça de Deus, mas eles afirmam o que Paulo acabou de afirmar, sem exceção: os homens são incapazes de conseguir a justiça pela sua própria forma ou poder. Os judeus, irmãos, tinham grande reverência pelas Escrituras, mas a maioria deles não conseguiram perceber que, embora divinamente revelada, essas Escrituras em si, notem aqui, não tinha poder para salvar a parte da graça de Jesus Cristo. O poder das Escrituras para a salvação depende da graça salvadora de Jesus Cristo. Não há outro bem, não há outro. Por isso, Jesus vai dizer: examinai as Escrituras, porque é nela que você vai achar a vida eterna. E olha como Jesus completa: elas testificam de mim. É nas Escrituras que você acha a vida eterna. Mas por quê? Porque elas testificam do próprio Senhor, do próprio Deus. Então as Escrituras, elas nos salvam por meio da graça de Jesus Cristo. Não tem como fugir desta realidade. Em outras palavras, irmãos, a lei e os profetas não mostram aos homens como conseguir sua própria justiça, mas aponta para o Messias, o Salvador, o Filho de Deus, que Ele mesmo iria fornecer a justiça que Deus exige dos homens. Embora a revelação plena da salvação através de Cristo não foi dada de uma maneira total e completa no Antigo Testamento, mas sempre estava apontando para o caminho da salvação, a que era o próprio Cristo. Mas quando Cristo veio, eles o rejeitaram. As leis mosaicas não foram dadas como meio de alcançar a justiça, mas de descrever a justiça de Deus e mostrar a impossibilidade dos homens de viver de acordo com ela. Os sacrifícios mosaicos não foram prescritos como forma de expiar pecado, mas de simbolicamente apontar para Jesus Cristo, que se tornou sacrifício pelo pecado dos homens. Os mandamentos rituais, sacrifícios e princípios divinos ensinados no Antigo Testamento eram e ainda são uma parte da inspiração divina da palavra, mas eles nunca poderiam remover pecado, nunca poderiam perdoar o pecado, nunca poderia expiar o pecado, nunca poderia dar uma nova vida e justa para o pecador, não importa quão zelosamente este tente cumprir. O único meio é o que Paulo vai manifestar agora. A justiça é pela fé. Eu não vou discorrer sobre isso porque eu já tratei de certa forma, mas nós vamos falar melhor no domingo que vem. Essa justiça, ela é adquirida pela fé. O homem precisa crer, confiar em Cristo Jesus como seu Salvador. Essa justiça é fornecida para todos os que creem. Paulo vai dizer que não há distinção, porque todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Essa justiça é dada livremente, pela graça. Ela é dada livremente pela graça. E a justiça é realizada pela redenção pela redenção de Cristo Jesus, e ela foi paga pelo sacrifício expiatório. Ou seja, irmãos, tudo que nós trouxemos até agora, ela vai apontar para um Salvador. Nós cantamos o Salvador maravilhoso. O Salvador maravilhoso que veio a este mundo, morreu em nosso lugar, que deu a sua vida, que expiou o nosso pecado
tudo depende dele e é para a glória dele. Por isso que no texto que nós ainda vamos olhar, Paulo vai falar: onde então está a jactância ou a arrogância humana? Quem pode chegar diante de Deus e falar como Jó, ou chegar diante de Deus e falar: eu sou justo diante de Deus? Mas como Jó, devemos falar: quem pode ser justo diante de Deus? A resposta é: ninguém pode ser justo diante de Deus, a não ser que Cristo traga a sua justiça para as nossas vidas e nos justifique, e sendo justificados por Cristo, possamos entrar agora em definitivo na presença do Pai. Como o autor de Hebreus diz, o véu se rasgou e agora nós, por meio de Cristo, nos achegamos na presença do Pai. Todo aquele que pela graça foi salvo, ele pode adentrar na presença de um Pai amoroso. Aquele Pai que tirou aquele capacete e a gente não vê mais a sua carranca de um guerreiro, mas vê agora um Pai que abraça os seus filhos e ama, cuida e que dá o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, o seu perdão, e que levará a salvo até o dia de Cristo Jesus. Por isso que o próprio Cristo vai dizer: aquilo que o meu Pai me deu é maior do que todas as coisas, e ninguém poderá arrebatá-las das minhas mãos. Se estamos em Cristo, estamos seguros dele por todos sempre e para todos. Ninguém, nem morte, nem vida, nem anjos, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Que Deus assim possa nos abençoar, pensando nesse Salvador maravilhoso que nós cantamos, que nós pregamos, que nós falamos. Vamos celebrar sua morte e a sua ressurreição